Hoje quero começar a nossa fala, a minha pregação, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos de 8 a 15. A palavra de Deus diz assim, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 15. Quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal e nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. E eu diria aqui, guarde os seus dedos de clicar. Guarde a sua vida de postar nas redes sociais. E guarde os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Uma outra versão diz: estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vocês. Este texto é tão importante para os crentes de hoje o quanto foi para a igreja do primeiro século. Nós vivemos numa época em que os crentes enchem as suas vidas de tudo, menos da palavra de Deus, menos do Espírito Santo. O chamado para a santificação, como nós vemos aqui neste texto, nunca perde o seu prazo de validade, nunca vai perder. E embora a ordem no texto seja clara, ela nem sempre é compreendida claramente. O que significa santificar a Cristo como Senhor no coração? Jesus usou o termo em João capítulo 17, versículo 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O sentido aqui é de separação, porque Jesus nunca precisou, ele não tinha pecado para que precisasse santificar a sua vida. Então é como se Jesus estivesse dizendo: Pai, e por eles eu me consagro, eu me separo, eu me dedico. A santidade de Jesus, ela foi anunciada antes do seu nascimento, como vemos em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo disse para Maria: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ninguém poderia dizer isso para minha mãe a meu respeito, quando ela estava me gerando, quando eu estava sendo formado no útero da minha mãe. Ninguém poderia falar isso para ela a meu respeito. Ninguém poderia falar isso para sua mãe a seu respeito, você que está me ouvindo. Mas de Jesus isso foi verdade. O santo que de ti há de nascer. Em Hebreus capítulo 12, versículo 10, nós somos chamados a participar da sua santidade, da santidade de Deus. Eu acho muito importante o que está no Salmo 86, versículo 11. Quando o salmista orou. Salmo 86, versículo 11. Dispõe o meu coração para temer somente a ti. Somente a ti. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, Paulo escreveu: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, o Senhor conhece os que são seus. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome de Cristo, o nome do Senhor. Agora, o que é santificação? Santificação é a separação daquilo que é pecaminoso por um lado, e por outro lado é a consagração àquilo, com crase aí, né? Aquilo que é justo e que está de acordo com a vontade de Deus. Quando o crente partir
deste mundo para estar com Cristo, ou no momento em que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, não importa o que ocorrer primeiro, a natureza caída desse crente será completamente removida e cada um receberá o corpo da ressurreição, será glorificado e se tornará semelhante ao Salvador, ao Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 João capítulo 3, versículo de 1 a 3. Como Ele é, nós seremos, e como Ele é, nós o veremos. Que grande promessa! Santificação é a separação do mal e do pecado, e dedicação ao serviço do reino de Deus. É a forma pela qual o Filho de Deus aperfeiçoa-se à semelhança do Pai Celeste. Veja o que está escrito em Levíticos, capítulo 11, versículo 44. Pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. A santificação, para ela ser desenvolvida na nossa vida, ela exige separação. Em primeiro lugar, separação do mundo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. E aqui é uma palavra sobre casamento com pessoas descrentes. Um cristão, à luz da Bíblia, não pode casar com uma pessoa que não tenha a mesma fé que ele. Fica muito complicado quando uma pessoa que se diz evangélica, cristã, ela se casa com uma pessoa que não tem a mesma fé. Os conflitos vão se acentuar, e a harmonia no lar vai sofrer com isso, vai ser muito mais difícil manter a harmonia e paz no casamento e ter a mesma mente. Mesmo quando as pessoas se casam na mesma fé, os dois amam a Cristo, amam a palavra de Deus e vivem à luz da palavra de Deus, mesmo assim o casamento tem luta. Todo casamento tem conflitos e tem lutas que devem ser resolvidos com a graça de Deus, com a palavra de Deus, até com a ajuda de terceiros, quando isso é necessário. Tá? Então nós vemos, continuando aqui com a leitura, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eles serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como é que a santificação é possível? Como é possível o cristão santificar a sua vida? Bem, eu acho que um excelente começo é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a obediência à palavra, o conhecimento da palavra e a prática da palavra de Deus na vida do cristão ajudam a santificar a sua vida. Nós vemos, por exemplo, em João capítulo 15, versículo 3, Jesus falando aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Também em João capítulo 17, versículo 17, Jesus orando ao Pai disse assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É impossível para um crente, um cristão, santificar a sua vida longe da palavra de Deus, sem o exercício, sem a prática da palavra de Deus. Também nós somos santificados pela morte e pelo sangue de Jesus. É o que nós vemos em Hebreus capítulo 10, versículos 10 e versículo 29, e também em 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu gosto muito também do que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que promessa! Não apenas promessa, mas que constatação de uma realidade maravilhosa. Cristo nos ama, Ele continua a nos amar e Ele nos lavou
dos nossos pecados. Devemos viver separados do mundo, né? Mas, infelizmente, o mundanismo fustiga a igreja da atualidade. É muita gente mundana, desobediente, rebelde e assim por diante. Muitos crentes hoje vivem como se nunca tivessem tido um encontro com Cristo, como se nunca tivessem se convertido. Assim vivem muitos crentes hoje, né? Uma vez um amigo meu falou essa frase: se o seu presente não for diferente do seu passado, você precisa se converter. Você precisa se converter, porque hoje muitos querem vir para a igreja, vão para a igreja, mas não querem abandonar a velha vida, o velho homem. As coisas velhas não passaram, as coisas novas não chegaram. Ele continua sendo a mesma imundície, né? Os mesmos vícios e pecados. Ele quer carregar aquilo com ele. Não há transformação, não há libertação. A crise atualmente ela é gravíssima. Muitos que frequentam a igreja hoje não querem Jesus nem como Salvador e muito menos como Senhor. Eu mando no meu nariz, eu faço como eu quero. Ninguém manda em mim. Manda sim. Se você é cristão, manda. Jesus manda em você. Porque se Jesus não mandar, ele não é o teu Senhor. E eu quero que Jesus mande em mim. Eu sou servo de Jesus. Eu sou escravo de Jesus. Jesus me amarrou, ele me acorrentou com cordas de amor, eu diria assim, com correntes de amor. E o meu maior prazer, e eu oro a esse respeito, Senhor, ajuda-me a te obedecer. Ajuda-me a viver em submissão ao Senhor e à tua palavra, em total, em completa submissão ao Senhor e à tua palavra. Eu quero viver assim. Eu não quero ser um livre pensador, como dizem uns aí. Eu sou livre pensador. Eu não, Deus me livre. Nem que Deus dissesse para mim: Paulo, você é tão bonitinho, você é tão bonzinho, você é 10, Paulo Romero. Então, de hoje em diante, eu vou liberar você para você fazer o que o senhor quiser, o que você quiser, viver do jeito que você quiser, tudo bem. Não, Senhor, não está bem, não. Eu não quero, não. Eu não quero ser dono da minha vida, não. Eu não quero ser dono do meu nariz. Não, eu não quero decidir. É o Senhor quem cuida de mim. Quero seguir a tua vontade, quero cumprir a tua vontade, quero obedecer ao Senhor nessa vida por toda a eternidade. Quero ser de Cristo, não quero outra coisa para a minha vida. A vida cristã, ela é demonstrada pela entrega, né? Pela entrega. Lembra daquele hino? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus querido, né? Tudo entregarei. É assim que eu quero viver. Então hoje muitos não querem Cristo nem como Salvador, né? Mas muito menos como Senhor. Muitos querem Jesus como médico. Estou doente, preciso de alguém para me curar. Jesus cura. Então vamos lá ver o doutor Jesus, né? Outros precisam de Jesus como um gerente de banco, um diretor de banco. Precisamos de dinheiro, estamos encrencados, precisamos de empréstimo, precisamos de financiamento. Aonde nós podemos agarrar? O gerente Jesus. Jesus é um gerente maravilhoso. Vai lá que ele dá um jeito, ele faz um plano muito bom para você, você vai acabar conquistando e tudo isso. Outros querem viajar, né? Querem viajar, vamos viajar e vamos precisar da ajuda de Deus, né? Então a gente precisa de um agente de viagem. Jesus é esse agente de viagem. Ele é um bom guia turístico, ele vai fazer a nossa programação da viagem, o nosso roteiro. Jesus é bom nisso. Então querem Jesus com agente de viagem. Outro aí está encalhado, não consegue casar. Então, eu ouvi falar que na igreja católica tem o Santo Antônio casamenteiro. Como nós não temos Santo Antônio na igreja evangélica, quem sabe Jesus pode cumprir esse papel. Jesus, quero casar. É só para isso que Jesus serve. O carro quebrou. E quem é que vai resolver o meu carro quebrado? O mecânico. Tem um mecânico chamado Jesus que ele conserta carro, né? E assim por diante. E olha, vão colocando rótulos em Cristo, procurando Jesus, não para a salvação, não para o perdão, para a vida eterna, não porque foram tocados pelo Espírito Santo para se entregarem, para serem salvos, mas por interesses escusos, por materialismo e assim por diante. Outro quer jogar futebol. Vamos falar com Jesus, que ele é um bom empresário.
Jesus é um empresário esportivo de sucesso. E assim por diante. Outros acham que Jesus é o gênio da lâmpada. A lâmpada de Aladim. Ih, estou encrencado. Meu Deus, como é que eu vou fazer nessa situação? Pega a lâmpada, esfrega a lâmpada. E o gênio sai da lâmpada. O gênio Jesus sai da lâmpada e ele se inclina e diz: o que você quer? Pode pedir o que você quiser. Nosso Deus não funciona assim de maneira alguma. Infelizmente, Deus hoje nem participa das decisões de muitos crentes. Os crentes vão fazendo o que dá na telha, vão decidindo, e depois lá na frente, a colheita é amarga, a colheita é cruel. E aí, Deus me abandonou, Deus não ouviu. Não, você que abandonou, você que não quis ouvir Deus. Deus estava pronto para te dar uma direção, para te mostrar um caminho de vitória, mas você não se importou com isso. Então, o maior desafio para a igreja, hoje, para a vida cristã, é o mundo evangélico, não na sua totalidade, mas grande parte do mundo evangélico hoje é prejudicial para a vida espiritual. O materialismo que entrou na igreja, que faz parte da vida de muitos crentes, que só pensam em roupas inadequadas, linguagem inadequada, vocabulário inadequado. O que se fala hoje, e o que se escreve, a decadência na escolha de entretenimento, a promiscuidade sexual e doutrinária, os escândalos pululam por toda parte, E o comportamento dos crentes nas redes sociais é um desastre, O crente digita, como já disse uma vez uma revista, o crente digita e já vira barraco, E então fuja nas mídias sociais, fuja das polêmicas, Deixe de ofender as pessoas, hostilizar, atacar as pessoas. Crentes digitando até palavrões, falando palavrões, assim por diante, pastores fazendo isso, E Tiago, capítulo 3, versículo 10 diz: meus irmãos, não pode ser assim, isso não deve ser assim. Bom, ele estava falando de outras coisas lá que eu não vou elaborar aqui agora. Santificação requer consagração, requer entrega. É impossível viver uma vida de santificação sem compromisso e lealdade ao Senhor Jesus e à sua causa. É o contrário de ser morno e indiferente. Veja os macedônios, Quando Paulo na sua viagem missionária, ou nas suas viagens, ele estava levantando recursos, levantando contribuições financeiras para ajudar os pobres da Judéia. E quando ele chegou na Macedônia, ele não falou da sua campanha de arrecadação de fundos, ele não falou, ele ficou quieto. Mas os crentes da Macedônia sabiam que o apóstolo Paulo estava pedindo dinheiro de igreja em igreja para ajudar os pobres da Judéia. E lá na Macedônia ele não fez isso. E aí os irmãos da Macedônia chegaram até o apóstolo Paulo e perguntaram: irmão Paulo, o senhor não está fazendo uma campanha para arrecadar recursos para ajudar os nossos irmãos pobres? Sim, eu estou fazendo. Mas o senhor não vai falar nada aqui? Não, aqui não vou falar. Mas por que, irmão Paulo? Porque eu conheço a situação de vocês. A situação de vocês é muito difícil, é muito precária. E eles então ficaram uma arara com o apóstolo Paulo. O texto diz, eles ficaram uma arara. E eles então encostaram o apóstolo Paulo na parede. Não, o senhor não vai fazer isso conosco, de jeito nenhum. Nós não aceitamos. Se fosse hoje com muitos crentes, eles iam dizer: glória a Deus, o Senhor tocou no coração do apóstolo Paulo para ele não pegar dinheiro aqui da gente, para não fazer coleta aqui no nosso meio. Deus é bom. Não, eles não foram por esse caminho como muitos fariam hoje. De jeito nenhum nós vamos ficar de fora dessa bênção. E constrangeram Paulo e forçaram Paulo a aceitar uma oferta deles. E Paulo depois escreve sobre eles. Os macedônios primeiro se entregaram a Deus. Porque se você não se entregar a Deus, você não vai contribuir. Você não vai, você só vai criticar. Não tem uma turma aí que vive criticando o tempo todo? Tem. Porque não se entregaram a Deus. Porque quando você entrega a Deus, se a sua alma pertence a Jesus, seus bens não vão pertencer? O que vale mais? Sua carteira, sua conta bancária ou sua alma?
Se a sua alma já foi entregue a Cristo, você confiou a Cristo a sua alma, não vai confiar seus bens? E Paulo então recebeu uma oferta da Macedônia. Depois ele escreve: os macedônios primeiro se entregaram ao Senhor e depois contribuíram do meio da extrema pobreza. Paulo usa essa expressão. Eles contribuíram no meio de uma extrema pobreza, extremamente pobres, mas eles deram um jeitinho de arranjar alguma coisinha para colocar, para somar aquela contribuição para os irmãos pobres da Judeia. Que bonito. Paulo não precisou manipular ninguém, não falou: ó, esse mês você vai dar o trízimo, vai dar 3 vezes mais, você vai sacrificar o segundo boi, ó, se você não der aqui vai dar na farmácia, o pneu vai furar, isso, aquilo. Paulo não precisou fazer nada disso, porque é espontâneo, vem lá de dentro, não precisa forçar. Por isso que nós não fazemos apelos, manipulações na Igreja Cristã da Trindade para ninguém dar dinheiro, porque se a pessoa ama Cristo, ela ama a sua obra e ela vai contribuir, não porque ela foi manipulada, enganada, forçada, fizeram terrorismo espiritual com ela, mas por gratidão e por amor a Deus, ela faz isso. Veja a repreensão do Senhor à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem crente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Trata-se de um anjo da igreja mundano, né? Mundano, de uma igreja mundana. Nós vemos tudo isso, né? Uma igreja vai mal, um crente vai mal, quando ele usa o dinheiro para viver em ostentação, para aparecer, né? Tenho visto aí pastores com relógio de 100 mil reais, 150 mil reais, né? Mulheres com vestidos de 20 mil, o glamour, a ostentação, a busca por holofote, por reconhecimento. É muito triste o que se passa no mundo evangélico hoje, é muito triste. É muito triste quando as pessoas reclamam porque o culto passou 10 minutos ou 15 minutos do horário previsto. É muito triste. Com muito respeito, né? Eu já tratei disso, eu não vou repetir agora, mas você sabe por quê? Isso acontece, né? Isso acontece porque as pessoas não estão entregues a Deus como deveriam estar. É triste o crente que participa do culto, mas o seu pensamento está no jogo que vai acontecer à tarde, né? Muitos estão abertos para receber, mas não para agradecer. Muitos permitem que a sua agenda social e de lazer atrapalhe o envolvimento com a obra de Deus. Seguir a Cristo não significa só viver separado do pecado, mas entregar-se também ao Senhor. Veja o que diz 1 Pedro 1,15 e 16, adverte assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Enganamo-nos quando achamos que podemos viver em comunhão com Deus, enquanto vivemos na prática do pecado. É verdade que o pecado é parte da condição humana, mas existe diferença entre tropeçar no pecado e viver no pecado. Muitos têm uma visão tão distorcida da graça de Deus que nem procuram ser conformes à imagem do seu Filho, como está em Romanos capítulo 8, no versículo 29. Nós precisamos desobedecer a Satanás, sermos rebeldes ao reino das trevas e sermos obedientes ao Senhor. Que Deus nos ajude com esta reflexão, em nome de Jesus.